Hoje vamos falar um pouco sobre como a Bíblia descreve a queda de Satanás e onde encontramos essas histórias na Bíblia. Quando a gente pensa em Satanás caindo do céu, duas passagens da Bíblia vêm à nossa mente: Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14. Essas passagens, gente, são bem interessantes porque na verdade elas falam de dois reis, o rei da Babilônia e o rei de Tiro. Mas quando lemos com atenção, dá para perceber que essas passagens estão falando de algo muito maior, o poder espiritual que atua por trás desses reis, que é o próprio Satanás. Isaías capítulo 14, do versículo 12 ao 14, descreve Satanás como uma estrela da manhã que caiu do céu. Imagine só, ele era uma criatura poderosa, mas se deixou levar pelo orgulho. Satanás, ele queria ser como Deus, queria se assentar ao trono de Deus lá em cima. A Bíblia diz isso. E a Bíblia também registra que ele dizia coisas como: eu vou subir ao céu, vou me colocar acima das estrelas de Deus. E isso só mostra, gente, o quanto ele se achava. Ele queria, na verdade, ser o grande chefão do céu. Agora, em contrapartida, em Ezequiel capítulo 28, a gente vê uma descrição bem diferente de Satanás. Ezequiel descreve Satanás como um anjo muito bonito e cheio de sabedoria. Ele estava no jardim de Deus, um lugar perfeito, rodeado de pedras preciosas, o que simboliza toda a beleza e perfeição dele. Mas, assim como aconteceu em Isaías, o orgulho tomou conta dele e ele não queria só ser o bonito, o sábio, ele queria ser mais do que isso, ele queria ser como Deus. E é claro, né, gente, Deus não deixou isso barato e o expulsou do céu. Essas duas passagens estão nos mostrando que Satanás era uma criatura incrível, ou seja, criada por Deus com muito cuidado, mas que se deixou ser levado pelo orgulho. Ele não estava satisfeito com o que tinha e queria ser mais do que Deus. E isso é o que a Bíblia chama de a queda de Satanás. É isso que a queda representa. Então, quando a gente fala da queda de Satanás, não é só uma história sobre um anjo que caiu do céu. É sobre como o orgulho e a ambição podem ter levado até o ser mais poderoso à ruína. Agora, uma outra grande pergunta que devemos fazer e entender é o momento exato em que ocorreu a queda de Satanás. A Bíblia, gente, ela não dá um cronograma exato quando Satanás caiu, mas ela dá algumas pistas que ajudam a gente a entender mais ou menos como isso aconteceu e quando aconteceu. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, a gente sabe que os anjos eles foram criados antes da terra. Isso é mencionado, por exemplo, lá no livro de Jó, onde Deus pergunta a Jó assim: onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Quando as estrelas da manhã juntas cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Aqui, gente, nesse versículo, as estrelas da manhã e os filhos de Deus se referem aos anjos. Isso significa que Satanás, como um anjo, já existia quando a terra ela foi criada. Então você já entendeu isso, né? Agora, quando a gente, por exemplo, chega lá no livro de Gênesis, logo no início, vemos Satanás já em ação no jardim do Éden, tentando Adão e Eva. Ou seja, isso aconteceu lá em Gênesis 3, onde ele, na forma de uma serpente, enganava Eva para comer do fruto proibido. Então, por exemplo, a queda de Satanás tem que ter acontecido antes desse evento, porque ele já aparece como um ser caído em rebelião contra Deus. Então vocês conseguiram entender a lógica disso? Isso nós podemos entender, mas nós não sabemos exatamente quando que ocorreu de fato a queda de Satanás. A Bíblia nos dá essas pistas, mas a gente precisa estudar e analisar corretamente a palavra de Deus. Agora, o que precisamos entender também a respeito dessa história da queda de Satanás é a consequência dessa queda. Galera, mas antes de continuarmos o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Se você gosta de Bíblia, é nesse canal que você quer estar inscrito. Vamos começar a produzir bastante conteúdo de curiosidades da palavra de Deus, estudos da Bíblia, curiosidades ou até dúvidas que frequentemente nós como cristãos nós temos. Então nos segue aqui porque é muito importante. Comenta aqui também o que você está achando desse vídeo, qual que é a sua opinião a respeito dessa história bíblica. Então assim, gente, mesmo depois dele ser expulso do céu por causa do seu orgulho, Satanás não perdeu completamente o acesso ao céu logo de cara. Um bom exemplo disso está no livro de Jó, onde a Bíblia diz que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor. E quem apareceu junto, você pode me dizer? Satanás. Deus até pergunta para ele, por exemplo, de onde você vem? E Satanás responde que estava passeando pela terra. Ou seja, gente, isso mostra que apesar de já estar em rebelião, ele ainda tinha um certo tipo de acesso ao céu
onde ele podia conversar com Deus e prestar contas de suas atividades. Isso é muito interessante, porque mesmo sendo expulso de sua posição original, ele ainda não estava totalmente banido. Tem coisas de fato que nós não vamos ter respostas, somente na glória quando formos morar com Jesus. Então, gente, nós não sabemos exatamente quando Deus fechou definitivamente as portas do céu para Satanás. Mas esse episódio com Jó nos mostra que por um tempo Satanás ainda conseguia circular entre o céu e a terra. Agora nós precisamos falar sobre as consequências de fato do que aconteceu dessa queda. Isaías capítulo 14 diz que ele foi precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. E em Ezequiel capítulo 28, Deus diz que o lançou fora do monte de Deus e o fez perecer. Ou seja, ele foi tirado à força da presença de Deus e da posição elevada em que ele ocupava. E essas consequências, galera, são muito pesadas. Satanás ele foi criado como um anjo belo e poderoso, cheio de privilégios, mas acabou se perdendo por causa do orgulho. E ele não só perdeu a sua posição, mas também foi lançado em um estado de separação definitiva de Deus, condenado a um futuro destruído, ou seja, ele não pode se arrepender. Os anjos caídos que ele levou também nessa queda, não pode se arrepender. Por quê? Porque isso foi definitivo. E isso, gente, nos mostra o quão grave é o pecado, principalmente o pecado do orgulho. É uma lição forte sobre as consequências de querer tomar o lugar de Deus e desobedecer à sua vontade. Ou seja, como é que você toma o lugar de Deus hoje em dia? Quando você quer tomar conta da sua vida. Deixe Deus controlar a sua vida. Deixe Deus guiar a sua vida. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deixe aqui nos comentários também a sua opinião a respeito desse vídeo. Então, até a próxima.